Eu sempre era aquela adolescente carente, sempre buscava um salvador, sabe? Todo namorado que eu arrumava, eu achava que eu ia casar com ele, que eu ia poder me livrar do meu pai, sabe? De tudo. Eu sempre fantasiava que eu ia casar, ter um filho, que ia ser tudo lindo, maravilhoso na minha vida. Aquela adolescente assim que assistia muito novela, sabe? Principalmente novela mexicana, e que acreditava que casar, ter um filho, que tudo ia dar certo, que tudo ia ser lindo, maravilhoso. Mas deu tudo errado na minha vida, tudo errado, né? Acabei casando com uma pessoa que não tava nem aí pra mim. Às vezes eu acho que ele é narcisista, sabe? Porque, sei lá, ele era tão mentiroso, gostava de contar tanta vantagem, não admitia os erros, eu não sei direito. Depois, se você quiser mais detalhes dele, eu mando e tal. E tô criando coragem aqui para te contar umas coisas que aconteceram comigo, que eu perdi totalmente o controle, totalmente o rumo, que até hoje eu fico pensando assim, como eu tive coragem de fazer todas essas coisas. Então, quando eu tava com 30 anos, eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava muito revoltada. Eu tava com a minha autoestima muito baixa. Eu tinha acabado de descobrir que o meu ex-marido me traía muito, muito mesmo. E eu tava muito revoltada, me sentindo um lixo de ser humano. E um belo dia, eu tava folheando um jornalzinho de circulação aqui da minha cidade. E tinha um número de um bate-papo. E eu fiquei curiosa e acabei entrando nesse bate-papo. E lá tinha, né, pessoas do país inteiro, pessoas que conversavam comigo, que me davam muita atenção. Aí você já pode imaginar o que aconteceu. O meu ex-marido trabalhava noite sim, noite não. Então, a noite que ele estava no trabalho, eu aproveitava para ficar quase a noite toda nessas ligações. E lá eu tinha um nome, né, fictício. Os homens perguntavam como que eu era. Aí eu falava, não, sou linda, sou isso, sou aquilo, né? Inventava umas histórias e tal. Ou então começava a contar realmente as coisas que eu tinha passado para as pessoas, sabe? Gente que nunca tinha visto na minha vida. Eu contava tudo, eu chorava muito. E eu comecei a ter um fetiche pelas vozes, principalmente sotaque de São Paulo. Me apaixonava pelo sotaque, assim, deles. E tinha as salas de bate-papo e tinha um reservado também, né? Uma sala privada que ficava só você e a pessoa que você queria. E lá rolava de tudo, né? Rolava muita besteira, muita putaria. A gente falava uma coisas um pro outro, masturbação, era uma coisa assim de louco. Tinha noites que às vezes eu nem me masturbava direito. Às vezes, por exemplo, já tinha me masturbado, aí já estava satisfeita, mas eu ficava indo pro reservado com um monte de homem, só pra ter aquele prazer de saber que o homem estava excitado comigo, sabe? Parece que eu queria provar pra eu mesma que eu podia, que eu tinha capacidade de seduzir alguém. E o pior que eu comecei a fazer algumas amizades lá, comecei a ficar conhecida, né? Lógico, com o nome fictício. Cheguei a ser voluntária lá, ficava tomando conta das salas, né? O dono do bate-papo chegou até me chamar para ser monitora. Então eu era bem conhecida lá e tal. E eu acabei conhecendo pessoas pessoalmente. Inclusive o meu marido, meu atual marido, eu conheci lá. Mas lá eu, a princípio, tinha uma amizade com ele, só amizade mesmo. E ele não sabia de nada dessas coisas, não.
que eu tinha envolvimento lá com as pessoas, nada. A gente era só amigo mesmo. Eu, né, na época não sabia que um dia eu estaria casada com ele. E aí eu acabei conhecendo muita gente pessoalmente, daqui da minha cidade. E acabei indo para motel com essas pessoas. E comecei a ficar viciada nisso. Eu fiquei assim, totalmente viciada. Tanto nas ligações, quanto para marcar encontro. Para você ter uma ideia, a loucura que eu cheguei, tinha dias que eu ligava no bate-papo e eu queria porque queria uma pessoa para aquele dia. Assim, acabava de conversar com a pessoa, aí eu estava, por exemplo, perto da hora de eu sair para o trabalho, eu marcava com a pessoa, tal lugar assim, tipo assim, não sabia nem quem que era a pessoa, não estava nem aí. Eu só queria ir lá e sentir aquela emoção. Eu nem sentia prazer nem nada. Eu acho que foi uma ou duas pessoas que eu saí, que eu consegui ter um orgasmo. O resto foi uma porcaria, foi uma merda. Mas aquele prazer da aventura, sabe? Aquela coisa assim, foi me viciando.